Hoje é Sexta-feira Santa e esta sexta-feira resume a noite, os dramas do mundo e o amor de Jesus que morre por todos na cruz. Hoje é Sexta-feira Santa. Vivemos um tempo de apreensão, de noite, de dores. A dor dos doentes, a dor das famílias, a dor do luto, a dor da separação. Hoje é Sexta-feira Santa. Vamos celebrar a Via Sacra. Este ano tínhamos programado fazer uma Via Sacra pública, comunitária, com o título Renascer cada dia. Não a podemos fazer pelas ruas, uns ao lado dos outros e todos juntos, mas vamos fazê-la em nossas casas, com cada grupo e movimento da paróquia a propor uma estação. A Via Sacra é o caminho da cruz. Acompanhamos Jesus na paixão, morte e ressurreição, que se prolonga na humanidade. A paixão e morte que desagua na ressurreição. Agradecemos o amor de Jesus por nós e comprometemo-nos a amar, a estar próximos de quem sofre. A celebração da Via Sacra faz de nós Verónicas e mães de Jerusalém que enxugam lágrimas e consolam. Sireneus que aliviam o peso da cruz de quem sofre. Maria e discípulos que estão junto dos crucificados deste mundo. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Condenar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Dos Atos dos Apóstolos. Pedro dirigiu-se à multidão com estas palavras: Negaste o santo e o justo, e pediste a libertação de um assassino. Deste a morte ao príncipe da vida, mas Deus ressuscitou-o dos mortos. A multidão grita: crucifica-o! Como um grito de guerra. Pilatos sente-se apertado contra a parede. Encolhe os ombros e decide a morte de um inocente. É fraco e oportunista. Mas não é o único responsável. A condenação é assinada também pelos chefes do povo, pelas autoridades religiosas, por todos os seus inimigos que se sentiram desafiados e ameaçados pelo amor que convidava a ir para lá de uma fé sem coração. Hoje, há pessoas inocentes metidas na prisão. Pisam minas, morrem de fome, são deitadas ao mar, privadas de liberdade. Muitas outras são condenadas a morrer por dentro, caluniadas, forçadas à solidão, carentes de perdão. Às vezes, bastam poucas palavras para condenar o próximo sem apelo, suprimindo a esperança que trazia no coração. Diz o Papa Francisco: quando falo mal de alguém, quando faço uma crítica injusta, quando esfolo um irmão com a minha língua, isto significa matar a sua reputação. Até as palavras matam. Senhor Jesus, a tua única culpa foi querer bem aos pecadores. Com isto, assinastes a tua condenação à morte. Ajuda aqueles que são humilhados e condenados injustamente. Dá-nos a inteligência de escutar antes de condenar, de perdoar em vez de condenar. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém.
Segunda estação. Jesus é carregado na cruz. Suportar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São João. Então Pilatos entregou-o a eles, para que fosse crucificado. Eles pegaram em Jesus e ele, carregando a cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Pilatos lava as mãos. Não quer comprometer o seu prestígio por causa de um profeta esmagado. Jesus suporta a condenação em silêncio e deixa que a cruz caia sobre as suas costas como uma pedra. A vida não poupa a cruz a ninguém. O trabalho, as responsabilidades, os compromissos, a doença, o fim de um amor, podem tornar-se fardos pesados. Às vezes, são também os colegas, os amigos, os mais próximos. Diz o Papa Francisco: a cruz é a certeza do amor firme de Deus por nós. Um amor tão grande que entra no nosso pecado e o perdoa. Entra no nosso sofrimento e dá-nos a força para o carregar. Senhor Jesus, não conseguimos ver-te sem a cruz. Tu a acolhestes como instrumento de amor e de salvação. Nós gostamos daquelas cruzes de meter nos colares, mas não das verdadeiras. Ajuda-nos a suportá-las com coragem para o nosso bem e bem dos outros. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Cair. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Leitura da primeira carta de Pedro. É uma pedra que faz tropeçar, uma pedra de escândalo. Tropeçam nela porque não acreditaram na palavra. O peso da cruz, os empurrões, uma pedra, fazem cambalear o homem que já pisou milhares de quilómetros. Cai sem uma palavra e o sangue mistura-se com o pó. Que Deus é este que se estatela no chão como um desastrado qualquer? É um homem verdadeiro, não um extraterrestre, que levou a sério a nossa vida. Tantas vezes a vida é impiedosa. Desfere golpes mortíferos que ferem e atiram ao chão. Tudo parece perdido. As forças estão no limite. A solidão invade o coração como um cancro. Parece que o mundo desaba sobre nós, com o peso do cansaço, o engano das vozes, os conselhos errados. Ninguém gosta de respirar o pó do chão. Mas estas quedas podem ser o primeiro passo para uma vida mais verdadeira e séria. Diz o Papa Francisco: a arte de caminhar é precisamente fixar o horizonte, pensando para onde quero ir, mas é também suportar o cansaço do caminho. E muitas vezes o caminho é difícil, não é fácil. Há escuridão, há dias de escuridão e mesmo dias de fracasso e também dias de queda. Não tenhais medo dos fracassos, não tenhais medo das quedas. Senhor Jesus, agradecemos-te por teres acolhido nas tuas costas os sofrimentos e as culpas do mundo. Pedimos-te perdão pelas nossas faltas e que nos ajudes a reencontrar a tua amizade e o teu perdão. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é amor, atreve-te a viver por amor.
Quarta estação. Jesus encontra a sua mãe, Consolar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel, para ser sinal de contradição. Quanto a ti, Maria, uma espada trespassará a tua alma. Desde que ele saiu de casa, esta mãe quase não lhe pôs a vista em cima. Para se encontrar com ele, foi preciso quase pedir uma audiência. Agora há espaço também para ela, para confirmar o sim da Anunciação com o último sim aos pés da cruz. Fiel até ao fim, para consolar e ser consolada. Bastaria o olhar o céu para voltar a ser feliz, escreveu Anne Frank. Este céu que pode refletir-se nos olhos de quem encontramos ou procuramos na nossa via sacra. Chega um só olhar de ternura para devolver coragem e esperança. Mas para consolar, falta-nos o tempo, ou se calhar a coragem. Preferimos ser consolados. Diz o Papa Francisco: para ser consolado é necessário reconhecer que precisamos. Só assim o Senhor vem e nos dá a missão de consolar os outros. Senhor Jesus, apresentamo-nos diante de Ti com o coração ferido e acompanhados pelo olhar terno de Tua Mãe. Ensina-nos a consolar como ela aos aflitos e a quantos são esmagados pela dor. Não nos deixes faltar ao encontro contigo que estás nos irmãos que sofrem. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Quinta estação. Simão de Cirene carrega a cruz de Jesus. Ajudar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus. À saída, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Simão é o homem que passa no lugar errado, à hora errada. É obrigado a carregar um fardo pesado, mas tem a sorte de ajudar a Cristo. Temos já as nossas cruzes a carregarem. Não vale a pena pegar noutras. É por isso que preferimos esquivar-nos e passar ao largo. Fingir que não vemos e seguir em frente. Perdemos assim a ocasião de dar uma lufada de vida a quem está esgotado e de traduzir a salvação para os outros na alegria de uma vida partilhada. Diz o Papa Francisco: Jesus prepara-nos para o acompanhar com as nossas cruzes na sua estrada para a redenção. Prepara-nos para sermos sereneus que o ajudam a carregar a cruz. E a nossa vida cristã, sem isto, não é cristã. Senhor Jesus, às vezes somos obrigados a carregar a cruz dos outros. Dá-nos a força para nos comprometermos em favor de tantos condenados à pobreza, à dor, à solidão, à marginalização. Fazendo-nos próximos deles, saboreamos já a alegria da vida eterna. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero ser, Senhor amado.
Sexta estação. A Verónica enxugou o rosto de Jesus. Partilhar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do livro dos Salmos. O meu coração murmura por ti, os meus olhos te procuram. É a tua face que eu procuro, Senhor. Não desvieis de mim o teu rosto, Deus da minha salvação. Esta mulher pode parecer uma intrusa. O texto da Bíblia não fala dela, e contudo, esta mulher é verdadeira. É como uma flor perfumada que brota no deserto da violência. Faz um gesto de compaixão em favor de um Deus cujo rosto sofredor se imprime na sua alma antes de deixar marca no pano com que lhe enxuga o seu sangue. Continuamos a precisar de intrusos que lutem contra a indiferença, que se comovam com as desgraças alheias, que se coloquem do lado de quem procura uma pátria sem guerra nem opressão. Gente que tenha impresso no coração o verdadeiro rosto de Cristo. Diz o Papa Francisco: sofrer com quem sofre. Uma obra de misericórdia não é fazer umas coisas para acalmar a consciência. Não. É partilhar as dores do outro. É misericordioso quem sabe partilhar e também, com sofrer, os problemas das outras pessoas. Senhor Jesus, é um gesto simples, quase inútil, este da Verónica. Simples, mas cheio de compaixão. Pedimos-te que nos ensines a reconhecer o teu rosto naqueles irmãos e irmãs que sofrem. Queremos imitar esta mulher, convencidos de que basta pouco para devolver serenidade e força a quem está já esgotado e já não aguenta o peso da vida. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Recair. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Da carta de Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, apareceu em forma humana, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte e morte de cruz. A madeira do suplício, os empurrões, a fadiga que se faz sentir num corpo lacerado por feridas em carne viva, arrastam Jesus para o chão mais uma vez. E, a somar-se à dor, a humilhação de ser reduzido a um boneco sem força. Encarnação é também este baixar-se até comer o pó dos nossos pecados. Somos mestres em quedas, dos bons propósitos às debilidades inesperadas, de nos sentirmos bem connosco mesmos às contradições mais gritantes, e mais do que uma vez. Vezes demais trocamos o compromisso pela comodidade, o empenho pela preguiça. Optamos pela incoerência que perde de vista os valores que dão sentido à existência. Mas, mesmo assim, sabemos que é importante não arrastar os outros para baixo e conservar sempre as saudades do céu. Diz o Papa Francisco: a pessoa só deve olhar para o outro de cima para baixo quando for para o levantar. Se alguém faz isso, está no bom caminho, a caminho de Jesus. Senhor Jesus, é humilhante admitir que caímos uma e outra vez nos erros e faltas de sempre. Pior ainda, habituámo-nos a esta mediocridade e perdemos o desejo de travar esta queda para baixo. Enche o nosso coração da nostalgia do bem para poder retomar o caminho da santidade. Tu que vives pelos séculos dos séculos.
Amém. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Avisar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Jesus rompe o silêncio depois do interrogatório de Pilatos. Abre de novo a boca e diz palavras muito duras. O caminho do Calvário cruza-se sempre com os nossos caminhos. Encontramos pessoas indiferentes ou corajosas, traidores e fiéis, carrascos e vítimas. Há sempre uma mistura de mal e de bem, que nos provoca e nos pede não termos medo de quem sofre, que nos desafia a não deixar que os olhos se resignem à indiferença. Diz o Papa Francisco: com o Senhor está a cruz, a dificuldade em fazer o bem. Com o Senhor está sempre o amor que nos leva à mansidão. Que o Senhor nos ajude neste serviço fraterno, tão belo, tão doloroso, de ajudar os irmãos e as irmãs a serem melhores e nos ajude a fazê-lo sempre com caridade, em verdade e com humildade. Senhor Jesus, a nossa solidariedade é muitas vezes feita de palavras, de suspiros, de compaixão fingida. Ajuda-nos a não sermos espectadores, mas a deixarmos-nos envolver, a intervir com coragem quando o próximo sofre e pede ajuda. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Levantar-se. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Vós sois os que permaneceram sempre junto de mim nas minhas provações, e eu preparo um reino a vosso favor, como meu Pai o preparou para mim. Ivão 3. O número perfeito para dizer que mais baixo do que isto, Jesus não pode cair. A sua humilhação está ao máximo.
É uma prova de debilidade que reforça a sua escolha de ser servo. Baixar-se para que os seus irmãos se possam levantar até Deus. Cair é terrível, mas cair mais que uma vez é cruel. Seria ainda mais doloroso e humilhante ficar no chão, não se erguer depois de uma queda. É importante levantarmos-nos, só que sozinhos não conseguimos. Mas com Ele, sim. Ele caiu à terra como uma semente para nos podermos levantar e tornarmos-nos espigas de trigo que se arrebitam em direção ao céu. Diz o Papa Francisco: na arte de caminhar, o que importa não é tanto não cair, mas, sobretudo, não ficar caído. Levantar-se depressa, logo, e continuar a caminhar. Isto é bom. Esforçar-se todos os dias. Eis o que é caminhar humanamente. Senhor Jesus, a nossa vida cristã é feita de altos e baixos, de boas intenções, nem sempre traduzidas em factos. Precisamos da tua ajuda para nos levantarmos e reencontrar a estrada que nos leva a ti e nos devolve a companhia de tantos amigos. Ajuda-nos a entender que a salvação não vem de nós mesmos, mas de ti, que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, nada a temer. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, nada a temer. Décima estação. Jesus é despojado das suas vestes. Humilhar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Repartem entre si as minhas vestes e sorteiam a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim. És o meu auxílio. Vem socorrer-me depressa. Simão é o homem que passa no lugar errado, à hora errada. É obrigado a carregar um fardo pesado, mas tem a sorte de ajudar a Cristo. Ainda hoje o corpo de Cristo é profanado e humilhado nos seus irmãos e irmãs. Colocamos a nu a sua dignidade, espezinhamos a sua honra, privámo-lo da sua liberdade, mortificámo-lo com fofocas e calúnias, traímos a sua confiança, empurrámo-lo para o desespero. Diz o Papa Francisco: quantas vezes, quando somos humilhados, apetece-nos reagir? Se calhar precisamos de olhar para Jesus. Jesus estava calado no momento da humilhação maior. Senhor Jesus, muitas vezes desfiguramos o nosso rosto de filhos de Deus. Ajuda-nos a libertar-nos de tudo o que impede o nosso crescimento humano e cristão. Despe-nos do nosso egoísmo para sermos reconhecidos como teus irmãos e irmãs. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Crucificar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do
Evangelho segundo São Marcos. Eram umas 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. A viagem do condenado termina com os 3 pregos que o prendem à cruz. Caído, levantado, caído de novo, finalmente imóveis as mãos que sempre abençoaram e os pés que iam ao encontro de todos. Senta-se num incómodo trono de madeira, pronto a atrair os insultos e disponível para uma última oferta. Pai, perdoa-lhes. Também para nós pode chegar a hora da cruz, em que o mundo desaba sobre nós. Um despedimento, uma ofensa mortal, uma doença grave. A única via de salvação é saber que do outro lado da cruz está já instalado um outro inocente que faz os derradeiros gestos de salvação para nós e para todos. Diz o Papa Francisco: o que deixa a cruz em cada um de nós? Olhem, deixa um bem que ninguém mais pode nos dar. A certeza do amor fiel de Deus por nós. Um amor tão grande que entra no nosso pecado e o perdoa. Entra no nosso sofrimento e nos dá a força para poder levá-lo. Entra também na morte para derrotá-la e nos salvar. Senhor Jesus, a cruz, o suplício da dor e da morte mete-nos medo. Tu resgatastes a cruz, transformando-a em vitória sobre o mal e em gesto de amor. Ajuda-nos a acolher as nossas cruzes como instrumento de salvação e sinal de amor. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Morrer. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Estas 3 últimas horas devem ter sido as mais longas e intensas dos 33 anos de vida de Jesus. Teve o que mereceu, comentam os bem-pensantes. Amou demasiado, concluem os poucos amigos que ainda estavam com ele. Missão cumprida, oferece o Espírito Santo depois de ter dado o perdão. Não nascemos para morrermos para viver, e viver para sempre.
E é assim desde que o jovem profeta de Nazaré acabou na cruz. Ele derrotou, por si e por nós, o inimigo número 1. Com ele a morte tornou-se porta de entrada nu para sempre de Deus. Por isso, tem sentido pensar na irmã morte como um lente desabrochar para a eternidade, tem sentido gastar a vida pelos outros. Diz o Papa Francisco: cada um de nós pense na própria morte e imagine aquele momento que acontecerá quando Jesus nos pegar na mão e nos disser: vem, vem comigo, levanta-te. Terminará ali a esperança e será a realidade da vida. Senhor Jesus, quando chegar o nosso último dia, gostaríamos de te poder entregar a nossa vida com o coração cheio de esperança no teu perdão e com a alegria de quem cumpriu a sua missão. Gostaríamos de nos poder entregar aos braços abertos do Pai, que nos espera para fazer festa conosco. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Acolher. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São Marcos. Veio José, originário de Arimateia, um personagem importante. Foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, José comprou um lençol e desceu Jesus da cruz. Agora que está morto, devolvem-lhe o filho com o corpo desfeito pela violência. Maria, mãe de ternura, acolhe-o com o mesmo abraço terno dado ao menino recém-nascido. Abraço dado à espera da vida nova. Vida de ressuscitado. O melhor modo de respeitar a dor de Maria é pôr-nos de joelhos, em silêncio, como diante de quem perde um filho, como diante de quem já não se aguenta por causa da doença, da idade, do abandono, do desnorte, da falta de um lugar para viver. E a seguir ao silêncio, abrir os braços, num abraço solidário que nos compromete com a solidariedade e o serviço. Diz o Papa Francisco: acolher, quando escutamos essa palavra, imediatamente pensamos em algo que fazer. Mas, na realidade, acolher é uma disposição mais profunda. Não se trata somente de abrir o espaço a alguém, mas sim de ser pessoas acolhedoras, disponíveis, acostumadas a dar aos outros. Como Deus para nós, assim nós para os outros. Senhor Jesus, deste tudo até à última gota de sangue. Faz-nos entender que a vida vale quando se dá, não quando aguardamos em egoísmo. Ensina-nos a acolher com amor quem está quase a desistir e pede que os amparemos. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. Bendita e louvada seja a paixão do Redentor, que para nos livrar das culpas
14ª estação. Jesus é depositado no sepulcro. Sepultar. Senhor Jesus, os nossos sofrimentos e aqueles de quem nos rodeia fazem-nos perder a esperança no mundo capaz de vencer as manifestações de violência. Renova em nós a certeza de que o bem é mais forte do que o mal e que a vida terá sempre a última palavra. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus. Então José pegou no corpo, envolveu-o num lençol limpo e colocou-o num túmulo. Depois fez rolar uma pedra diante da porta do túmulo e foi-se embora. Fim da história. Fim de todos os sonhos. Fim de tudo. São os títulos que aparecem na mente dos adversários de Jesus. Um fim que, para surpresa de tantos, se tornará um novo início. E que início? Basta esperar umas poucas horas. Descontamos a morte vivendo, lentamente em cada dia, ou talvez não. Nascemos com o desejo de viver para sempre. É um para sempre que tem as suas raízes no nosso hoje, porque é neste presente que construímos a eternidade, transformando as nossas desilusões, sofrimentos e amarguras em gestos de solidariedade para quem está curto de esperança. Por isso, cada dia é um dom para a eternidade e não podemos enterrar a esperança nem tapar a vida com a resignação. Estamos chamados a combater os sinais da morte com os pequenos milagres que a vida oferece a todos. Diz o Papa Francisco: não podemos deixar-nos roubar da esperança, porque se o mal nos aparece ameaçador, há um bem, um oceano de bem em ação no mundo. Senhor Jesus, os nossos sofrimentos e aqueles de quem nos rodeia fazem-nos perder a esperança no mundo capaz de vencer as manifestações de violência. Renova em nós a certeza de que o bem é mais forte do que o mal e que a vida terá sempre a última palavra. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. 15ª estação. Jesus está vivo. Ressuscitar. Nós te adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Uma história feia, a morte de Cristo, terminada com uma pedra pesada à porta da sua tumba. O jardim onde foi sepultado, o rei dos judeus, transforma-se num frenético vai e vem de anjos, mulheres e amigos de Jesus. Incrédulos ainda, mas com o coração já cheio de alegria. O seu amigo tinha regressado, mais vivo do que nunca. Reconhecem-no e daqui partem para o reencontrar nos lugares que ele indicar. Para os seus amigos, antes fugitivos e traidores, um tempo novo começa. Para eles e para tantos outros, como nós, que virão depois. Esta primeira, única, impensável ressurreição, assinada por Deus, abriu as portas a tantíssimas outras para confirmar que Cristo continua a renascer e a reviver nos seus irmãos e irmãs. Com ele,
é possível ressurgir do mal e abrir-se novamente ao bem, anular o ódio a partir do perdão, apagar as trevas do pecado e iluminar-se da graça. Cristo vai à nossa frente, não só no caminho da cruz, mas também na estrada da ressurreição, e inaugura para nós e para toda a humanidade um mundo de paz e de amor. Diz o Papa Francisco: na manhã de Páscoa podemos ir ao sepulcro de Cristo, ver a grande pedra removida e pensar que Deus continua a preparar para mim, para todos nós, um futuro inesperado. Ir ao nosso sepulcro. Todos nós temos um pouco dele dentro de nós. Ir ali e ver que dali Deus é capaz de ressurgir. É nisto que consiste a felicidade, a alegria e a vida. Onde todos pensavam que havia unicamente tristeza, derrota e trevas, Deus faz crescer as suas flores mais bonitas no meio das pedras mais áridas. Senhor Jesus, também nós temos os sinais dos pregos, do cansaço, do trabalho, dos dramas pessoais e do mundo. Muitos pregos que nos amarram às nossas cruzes. Sabemos que tu estás do outro lado da cruz e preparas uma vida nova e plena também para nós. Ajuda-nos a sermos pessoas que ajudam os outros a renascer cada dia, a caminharem para ti. Tu que vives pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levemos a todos a alegria do Senhor, que morre e ressuscita para nós. Demos graças a Deus.